dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã. Encontra-se registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e versículo 37, que nos diz o seguinte: Respondeu Filipe: é lícito se creres de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amados e amadas em Cristo Jesus, esta passagem, este texto que nós lemos agora, o versículo lido agora, encontra-se dentro de uma perícope, de uma passagem bíblica maior. Trata-se da conversão do eunuco, alto funcionário, da rainha Candace, da Etiópia, uma passagem muito conhecida de vários irmãos. A rainha Candace, em primeiro lugar, este não era o nome dela, né? Era um título dado às rainhas etíopes naquela época. E aqui estava um eunuco que era um alto funcionário desta rainha, e ele vai a Jerusalém para adorar ao Senhor. Acredita-se que ele era judeu e acredita-se que ele tinha ido adorar ao Senhor dentro de uma das 3 festas anuais, e o Senhor dissera por intermédio de Moisés para que o povo de Israel observasse estas festas anuais e 3 vezes ao ano fossem a Jerusalém para adorá-lo. A primeira era a Páscoa, a segunda, 50 dias depois, era Pentecostes, e a terceira era a festa de tabernáculos, aonde estava dentro dela inserida o dia da expiação, no dia 10 do mês Etanim, que era um dia onde o sumo sacerdote oferecia sacrifícios para todo o povo de Israel. Mas a Bíblia não vai afirmar em qual dessas 3 festas, mas em uma dessas 3 festas, em uma delas, o eunuco vai até a Jerusalém para adorar ao Senhor. E ele tinha acesso a pergaminhos ou a papiro, né? Não sabemos, mas tinha acesso a textos, porque a Bíblia naquela época, a imprensa ainda não havia sido inventada, isso é século XV, né, na Alemanha. Então a Bíblia era escrita em pergaminhos ou em papiro, pergaminhos couro curtido de pele de animal, e pergaminhos era uma planta, e papiro, uma planta aquática. E um desses materiais era o texto que o eunuco tinha em suas mãos. Ele lia em Isaías, né, como ovelha muda foi levada para o matadouro, e ali fora-lhe negado justiça. Esta era a passagem que o eunuco lia. O eunuco lia, mas não compreendia. E pouco tempo antes, um anjo do Senhor disse a Filipe: vai, levanta-te, desce a estrada de Jerusalém até Gaza, que está deserta. E Filipe imediatamente obedeceu. Amados e amadas em Cristo Jesus, algumas coisas interessantes aqui nesta passagem, né? Havia alguém que era sedento, sede da palavra de Deus, que era o eunuco. Isto é algo preponderante, isto é algo importante para que alguém receba a salvação em Cristo Jesus. A sede pelas coisas espirituais, a sede por Deus, a sede por adorar a Deus. E quantos em nossos dias odiernos estão com sede e fome espiritual? E muitos que têm o poder da palavra, e muitos que têm o ministério da palavra, quedam-se inertes, ficam inertes, silentes, ficam em silêncio. Muitos não desempenham mais seus ministérios, ou muitos desempenham seus ministérios em prol e benefício próprio. Muitos desempenham seus ministérios, exercem seus ministérios de forma equivocada, de forma mesquinha, de forma egoísta, de forma egocêntrica. E enquanto ainda, infelizmente, há muitos deste tipo, quantos que estão perecendo com fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. E aí até um versículo bíblico: como ouvirão se não há ninguém que pregue? É urgente, amados e amadas em Cristo Jesus, a missão da igreja. Jesus vai dizer aos seus discípulos: orai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara, pois a seara realmente é grande, mas
poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que colocam-se na brecha, colocam-se, aleluia, à disposição do dono da seara, para que possam trabalhar para o Senhor, para que possam desempenhar seus ministérios, visando o reino, visando não a si próprio, mas visando o crescimento do reino do nosso Deus. Amados e amadas em Cristo Jesus, o eunuco lia esta passagem e não compreendia. Imediatamente um anjo do Senhor disse a Filipe: vai, desce a estrada que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserta. Imediatamente Filipe obedeceu. Amados e amadas em Cristo Jesus, o mandado do Senhor é urgente para mim e para você, não é para amanhã. Deixa eu primeiro fazer teologia, deixa eu primeiro me preparar, deixa primeiro os filhos crescerem, deixa primeiro eu me casar, deixa primeiro eu estar empregado, deixa primeiro isto ou aquilo. Não, amados. Em primeiro lugar é o reino de Deus, é o reino do nosso Deus. Em segundo lugar, aleluia, são as nossas coisas. Em primeiro lugar, as coisas espirituais. Em segundo lugar, as materiais. Enquanto colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas nos são acrescentadas. Lógico, não estou dizendo a você para largar seu trabalho, para largar faculdade, para largar cursos técnicos, para largar o cuidado à família e abruptamente sair sem eira nem beira para a obra. Não é isto que eu estou dizendo e afirmando, mas muitos colocam a vida material em primeiro lugar. Muitos se enfasteiam com a vida material de modo a não sobrar um segundo sequer para Deus. Quantos que, aleluia, conhecendo a palavra, quantos que velhos no sentido de muito tempo na igreja, e dormem sem orar, acordam sem agradecer ao Senhor, não tem mais vida de comunhão com Deus. Ora, se não tem vida de comunhão com Deus, ganhar almas para Cristo, então é coisa que vive em último plano, ou às vezes é coisa que nem lugar tem mais nas suas vidas. Então, amados, é momento urgente de colocarmos-nos na posição, porque há muitos eunucos por aí, há muitas pessoas sedentas por ouvir falar de Cristo, com fome e sede espiritual, mas há muitos com as bocas fechadas, há muitos com o coração cerrado, de modo a não fazer mais a vontade de Deus. E, amados, o texto vai prosseguir. Filipe se emparelha ao carro em que estava carro, né? Era uma carruagem, cavalos à frente e aquela carruagem atrás. Emparelha-se a carruagem onde se encontrava o eunuco, e correndo, emparelhado junto à carruagem, ele começa a dizer ao eunuco: você entende aquilo que você está lendo? E o eunuco então manda parar o carro, e Filipe sobe no carro e começa a interpretar o texto bíblico, porque eunuco estava em dúvidas, o profeta fala de si próprio ou de outrem. Eunuco, começando nesta passagem, anuncia a Cristo Jesus. E aí, amados, a fome e a sede espiritual do eunuco é tão grande que a iniciativa parte dele e não de Filipe. Aqui tem água, quem pede que eu seja batizado? E aí Filipe vai dizer: é lícito se crer de todo o teu coração. E ele disse: eu creio que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo. Amados e amadas em Cristo Jesus, se não crermos, não há batismo. Se não crermos, não há comunhão com Deus. Se não crermos, não há vida espiritual íntima para com Deus. Quantos que no decorrer da luta, quantos que no decorrer da caminhada, quantos que no decorrer do dia a dia, lutas, intempéries do dia a dia,
perderam aos poucos a fé, perderam aos poucos a esperança. Quantos que têm a oportunidade de orar por outrem, mas afirmam: eu careço de oração, vou orar por outro, para quê? Ninguém ora por mim. Mas, amados em Cristo Jesus, é momento e a hora de olharmos para a seara, que é grande, e poucos são os ceifeiros. É momento, é hora de fazermos a vontade e a obra do nosso Deus. Mas, pastor Serafim, são tantas coisas no dia a dia. Fica tranquilo, como diz Kemel no seu louvor. Fica tranquilo, descansa em Deus. Coloca as tuas questões aos pés da cruz, aos pés de Cristo Jesus. É lógico que parar e nelas pensar é coisa, humanamente falando, impossível, pois as dívidas estão aí e batem-nos as portas. As questões materiais estão aí e batem-nos a porta dia após dia. É como se estivéssemos no barco, junto com os discípulos, sendo assolapado este barco pelas ondas, e este barco já quase indo a naufragar-se, mas Jesus estava na proa do barco. Amados em Cristo Jesus, se Jesus está na proa do teu barco, se Jesus está no teu barco, calmaria se fará. Fica tranquilo, descanse em Deus, mas é caminhando, é fazendo a obra, é cumprindo o ide de Cristo Jesus. Na verdade, no original está escrito lá, indo. O verbo no grego é poreutentes, indo, porque indo é ir dia após dia. Indo é um verbo que nunca tem fim, é indo constantemente, é indo dia após dia. Não é ir uma vez e parar, não ir mais e dizer e acreditar que fez muito. Não, por mais que façamos para a obra de Deus, ainda será ínfimo, pouco diante do que Deus tem feito para mim e também para você. Amados em Cristo Jesus, enquanto deixarmos as lutas, as provações, as questões do dia a dia roubar-nos a esperança, roubar-nos a fé, roubar-nos a alegria, enquanto deixarmos, aleluia, palavras contrárias magoar-nos o coração de modo tal a roubar-nos as forças para ficarmos infrutíferos diante da obra de Deus, a obra padecerá de homens e mulheres que nada fazem para Deus. Mas, amados, deixemos de lado essas questões. Sei que não é fácil, não somos robôs, temos sentimentos, nós temos um coração que tem emoções, temos emoções, isto é fato e é bem verdade. Mas quando nós vamos até Cristo, depositando nele toda a nossa expectativa, depositando nele todos os nossos sentimentos, depositando nele todos os nossos anseios, depositando nele todas as nossas expectativas, certeza absoluta, aleluia, viveremos melhor, viveremos, aleluia, não permitindo que as lutas roubem-nos a alegria da salvação, não permitindo que a luta roube-nos a esperança. Enquanto estivermos assim para com Deus, olharemos e veremos que a seara é grande, e como Isaías, colocaremos-nos à disposição, aleluia, do Senhor da seara. Eis-nos aqui, envia-me a mim. É momento urgente de eu e você fazermos a obra do Senhor. Deus conta comigo, Deus conta com você. Ei, deixa todo embaraço que tenta nos embaraçar com as questões daqui para trás. Mas é momento, somos soldados de Cristo, é momento de erguermos os nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro, sabendo que as nossas questões, sabendo que as nossas coisas materiais estão nas mãos dele, e ele nos exaltará no tempo certo. Receba esta palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, e tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.